Vamos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje trataremos dos polígonos regulares e suas características. Na última videoaula, exploramos o que vinha a ser um círculo e alguns elementos que constituem esse círculo. Basicamente, nós vimos, né, que o círculo ele tem como sinônimo a expressão disco, é um conjunto de pontos do plano, cuja distância em relação a um ponto dado a esse plano é menor ou igual à distância não nula dados ao plano alfa, um ponto O, e de alfa nós temos essa distância TR, que caracteriza ali o que a gente vai chamar de disco ou círculo. Na natureza nós temos também a presença de figuras que nós podemos entendê-las como um círculo, né? Nas ciências também. E o círculo é uma expressão que pode representar ciclos de vida, representar a exclusão, a forma como nos organizamos socialmente e etc. Por fim, o círculo é constituído por centro, raio, diâmetro e corda. Nós vimos também a distinção entre o círculo e a circunferência, isso é muito importante, né? Que ainda, como eu disse, que nós façamos, né, levemente uma confusão quando nos expressamos em relação a uma forma e a outra, há uma diferença, né, na questão de que o círculo ele traz a região interna, onde nós chamamos de disco, nós consideramos ali a área, e o contorno dessa figura que nós chamamos de circunferência. Basicamente, é essa a diferença entre o círculo e a circunferência. Passemos então a explorar os casos dos chamados polígonos, né? De uma forma geral, vamos tratar dos polígonos, depois dos polígonos regulares, vendo ali algumas questões mais específicas de alguns exercícios, exemplos que podemos usar ali para poder resolver questões na próxima videoaula, e propriedades e alguns pontos mais importantes desses chamados polígonos. O polígono a palavra polígono vem do grego, que tem como composição a expressão poli, que indica muitos ou múltiplos, e gono, que tem relação com a expressão ângulo. Então, uma figura formada por muitos ângulos. Etimologicamente, o polígono significa muitos ângulos, então nós nos referimos a uma figura formada por uma sequência de segmentos de reta conectados que formam vários ângulos entre si. Essa origem reflete a característica básica do polígono, que é uma figura com múltiplos lados e ângulos. O importante aqui é destacar que, para ser um polígono, a figura geométrica deve cumprir as seguintes condições. São dois pontos que nós temos que levar em consideração quando vamos considerar uma figura como sendo ou não um polígono. Primeiro, os segmentos de reta devem ser ligados por suas pontas, de modo que formem uma única linha e não se cruzem, quer dizer, eles não podem se cruzar. A figura geométrica plana deve ser fechada, isto é, todos os segmentos de reta devem encontrar outros segmentos em seus pontos iniciais e finais. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 imagens que dão a ideia do que nós podemos entender como sendo um polígono, né? Ou não, representando polígono de acordo com essas observações que nós fizemos aqui no slide anterior. Então vamos analisar um pouquinho, né, o que significaria, o que nós entenderíamos aí dentre essas 5 figuras, quais as que representariam polígonos e quais as que não representariam um polígono. Bom, notemos que a figura A, B e C cumprem todos os pré-requisitos para serem considerados polígonos. Lembremos-nos que o primeiro ponto a ser considerado é que os segmentos de reta devem ser ligados por suas pontas de modo que formem uma única linha e não podem se cruzar. Exatamente, tanto na figura A quanto na figura B, deixa eu voltar aqui, figura A, figura B, figura C, nós temos essa primeira característica, essa primeira propriedade, digamos assim, garantida. 2. A figura geométrica plana deve ser fechada, isto é, todos os segmentos de reta devem encontrar outros segmentos em seus pontos iniciais e finais. Isso acontece com clareza em cada uma dessas figuras que nós temos, né? Ponto final de um segmento encontra com ponto inicial de outro e assim sucessivamente. Vejamos então o que acontece com a figura D e a figura E.
Então, as figuras D e E não cumprem todos os pré-requisitos para serem consideradas polígonos. Lembremos-nos de que, primeiro, os segmentos de reta devem ser ligados por suas pontas de modo que formem uma única linha e não podem se cruzar. Então, nós percebemos, primeiro, na figura D, não tem segmento ligando essas extremidades no desenho na parte superior. E no E nós temos cruzamento de segmentos. Isso não deve acontecer. E aí, então, a questão 2, né, que nós observamos no item D, na figura D, aliás, que diz: a figura geométrica plana deve ser fechada, isto é, todos os segmentos de reta devem encontrar outros segmentos em seus pontos iniciais e finais, não acontece nessa figura D. Portanto, D e E não cumprem ou não respeitam, não preservam essas propriedades, portanto, não poderemos considerá-las como sendo polígonos. Aí nós temos aqui uma distinção importante entre o que vem a ser polígonos convexos e côncavos. Vejamos. Um polígono é convexo se todos os seus ângulos internos são menores que 180 graus. Então, esse é um aspecto a ser observado e um aspecto importante. Para ser convexo, todos os ângulos internos são ou devem ser menores que 180 graus. Se pelo menos um ângulo interno for maior que 180 graus, o polígono será classificado como côncavo. O polígono convexo possui os seguintes elementos. Primeiro, lados. Cada segmento de reta que compõe o polígono, nós classificamos como, então, sendo o lado. Ângulos internos, que são ângulos entre dois segmentos de reta consecutivos no interior do polígono. Ângulos externos, que são os ângulos no exterior do polígono, formados pelo prolongamento de um ângulo interno. A soma entre um ângulo interno e sua extensão, o ângulo externo, sempre será igual a 180 graus. Vértices são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos. E diagonais, todos os segmentos de reta resultantes da ligação entre dois vértices não consecutivos de um polígono. Observe as figuras abaixo, e aí a minha sugestão é pausa o vídeo um pouquinho e tenta fazer a classificação em polígonos côncavo ou não côncavo, ou seja, côncavo ou convexo. Pausa um pouquinho e tenta fazer essa classificação de acordo com as características que nós vimos há pouco. Bem, a figura A é um polígono em que, independentemente da localização dos pontos P e Q, como nós observamos aqui, o segmento PQ sempre estará totalmente em seu interior, no interior da figura representada. Este pode ser um teste interessante para se fazer quando se pretende verificar se uma figura é ou não um polígono. Observe que um polígono é convexo se todos os ângulos internos são menores que 180 graus. E nós temos essa condição nessa figura garantida. Observe agora a figura B. Ela oferece muitas opções para se desenhar um segmento de reta com um pedaço exterior ao polígono, como os pontos R e S escolhidos dentro dele. Então, aqui nós temos essa condição, né, esse desenho, ligar os pontos R e S e um polígono aí tracejado fora dos limites dessa figura. Enquanto A é um exemplo de polígono convexo, B é um exemplo de polígono não convexo, ou côncavo. A impressão que se pode ter é que o polígono não convexo tem uma entrada parecida com uma boca, que é o que nós temos aqui. Nós visualizamos quando olhamos esse aprofundamento que acontece exatamente próximo desses pontos que eu marquei R e S. Então, nós dizemos, né, que se pelo menos um ângulo interno é maior que 180 graus, o polígono é côncavo e não convexo. Polígonos regulares. Essa é uma parte bastante importante, porque é aqui que nós relacionamos a questão do polígono com a abordagem na videoaula anterior do círculo. Polígonos regulares são polígonos com todos os lados e ângulos de medidas iguais. Os exemplos que nós temos incluem o hexágono regular e o quadrado. Polígonos irregulares possuem lados e ângulos diferentes. Um exemplo disso é o trapézio. Então, observando essas três figuras, né, duas na parte superior
classificadas como regular e essa classificada como não regular ou irregular, você percebe exatamente essa condição dada pelas duas primeiras, na qual, ou na representação, né, nós percebemos ângulos com a mesma medida e lados também com a mesma medida, o que não acontece na figura que está abaixo, que é o trapézio. Uma anotação que eu acho que vocês devem fazer aí, com um apontamento importante: um polígono pode ser classificado como regular quando ele possui todos os ângulos e lados congruentes. E aí o significado para a expressão congruente é ter a mesma medida. O exemplo, como nós dissemos, é o caso do hexágono regular e do quadrado. Quando pelo menos um dos lados possui medida diferente, o polígono é tratado como irregular. Então, voltando aqui nas duas figuras, né, no caso do hexágono e do quadrado, nós vemos relativa à regularidade, que poderia também ser conferida se nós contornássemos aqui essas duas figuras, né, dentro de por um círculo, por exemplo. E aí nós teríamos essa possibilidade de verificar essa questão da regularidade. Já não acontece com o polígono que está abaixo. Bem, nós temos também a relação entre diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Então nós estabelecemos aqui algumas fórmulas, né, que nos auxiliarão futuramente na aula de resolução de exercícios relativos aos polígonos regulares, especificamente na relação lado e ângulos e etc. Bem, vamos à primeira observação. O número de diagonais D de um polígono de n lados, sendo n maior que 3, é dado pela expressão D de diagonal igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, sempre que eu quiser estabelecer uma relação entre diagonal e lados, eu posso fazê-la usando essa expressão. A soma S dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, sendo n maior que 3, é dada por S índice I, né? Então aqui esse índice I significa ângulos internos, é igual a n menos 2 multiplicado por 180. Lembrando que n representa o número de lados. Temos também um terceiro ponto importante que diz que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados com n maior que 3 é dada por SE, S índice E, que significa ângulos externos igual a 360 graus. Então, sempre que nós somarmos, adicionarmos os ângulos internos, né, nós teremos aí como resultado 360 graus. Os ângulos internos aí de um polígono regular são congruentes, logo nós temos como calcular as medidas desses ângulos internos usando a relação n menos 2, entre parênteses, multiplicado por 180 dividido por n, AE igual a 360 dividido por n, e a soma de AI com AE igual a 180 graus. Ângulos internos e ângulos internos, ou aliás, ângulos internos e ângulos externos, a soma deve corresponder a 180 graus. Para se calcular a medida do ângulo interno AI de um polígono regular, é mais prático obter a medida do ângulo externo primeiro e, pelo suplemento, encontrar a medida do ângulo interno. Lembra? Ângulos suplementares entre si são aqueles que, se somados, formam 180 graus. Então, essa é uma observação que pode nos ajudar, deve nos ajudar na resolução de exercícios. Vamos exercitar um pouquinho, vamos trabalhar aqui um exemplo. Aqui nós damos uma figura e pedimos para que se determine o valor de x nessa figura poligonal, nesse polígono, né? Obviamente, você percebe que não é um polígono regular, mas temos o x aqui representado em várias posições. Primeiro como um ângulo interno, depois como um ângulo externo, como uma medida x dividido por 2, novamente como um ângulo interno x menos 30 graus e outro ângulo externo x menos 60 graus. Note que o polígono regular, a soma S dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados com n maior que 3 é dada por S índice I igual a 5 menos 2 multiplicando 180. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 lados, 5 menos 2, multiplicado por 180, S igual a 540. Então se nós tomarmos 540 como referência e escrevermos a expressão 540 será igual a 90 graus mais x
mais 180 menos x sobre 2, que é esses valores que eu tenho aqui para os ângulos externos. Depois, x menos 30 graus, aqui dentro, 180 menos x, essa parte interna, mais 60, nós chegamos a uma expressão dada por 1080 graus, né, transferindo 90, 180, 30 graus, 180 e 60 para a primeira parte. Chegamos a 1080 igual a x mais 960, portanto, x igual a 120 graus. Então, eu tenho para x, né, o valor de 120 graus, e aí para eu encontrar o valor relativo a cada um desses ângulos, bastaria, no primeiro caso, dividir esse x por 2, aqui seria 60, no ângulo interno aqui onde eu tenho só x seria diretamente 120 graus, aqui 120 menos 30, que daria 90, e, por último, 120 menos 60, que eu teria 60 graus, como uma medida para cada um desses ângulos, onde eu tenho x como incógnita. Assim nós encerramos essa videoaula, esperando ter preparado o campo para que na próxima videoaula possamos explorar a resolução de exercícios relativamente aos polígonos regulares. Até breve.